Estruturas lógicas. Como é que se resolve isso? Hoje nós vamos aprender como é que se resolve estruturas lógicas. Você vai aprender isso e não vai errar mais. Geralmente as questões elas se apresentam dessa maneira aqui, ó. Essa aqui é uma questão da FCC. Ela diz assim: se Maria é economista, então Jorge é contador. Se Luísa é administradora, então Jorge não é contador. Se Luísa não é administradora, então Norberto é engenheiro. Sabe-se que Norberto não é engenheiro. A partir dessas informações é possível concluir corretamente que... Bom, a primeira coisa que você precisa fazer para resolver essa questão de estrutura lógica é entender como os conectivos funcionam. Se você ainda não conhece os conectivos, né, um pouco mais profundamente, você pode ver aqui no canal que tem alguns vídeos falando dos conectivos. Para resolver essas questões eu vou falar um pouco sobre os conectivos, como eles funcionam, tá? Mas vai ser muito superficial, tá? É só para resolver essa questão aqui. Então vamos lá, uma coisa que você precisa saber sobre essa questão é a seguinte: você não precisa se preocupar, por exemplo, aqui ele diz o seguinte, ó: se Maria é economista, vai ter algum momento em que Maria é outra coisa? Não, ela vai aparecer sempre como economista. Por exemplo, aqui ó, Maria é economista, aqui aparece Maria de novo como economista, aqui o Jorge ele é contador, e aqui o Jorge aparece de novo como contador. Então você não precisa se preocupar se ela vai mudar de profissão, tá? Essa é uma coisa que você não precisa se preocupar. A segunda coisa é a seguinte: isso aqui é raciocínio lógico, então não tente contextualizar, não tente entender a questão pelo viés do português, querendo entender como a situação vai se desenrolar. É raciocínio lógico, você precisa conhecer os conectivos e se ligar neles, saber como eles funcionam. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Ela diz assim: se Maria é economista, então Jorge é contador. Só nessa questão aqui você já percebeu que eu tenho um se então. O se então é um conectivo chamado condicional. Ele funciona assim: o se então, eu tenho P, se então que. O se então, na tabela verdade, ele só é falso se ele for muito falso, ou seja, se ele for very false. Se aparecer um V e um F, só nesse caso ele vai ser falso. É assim que o condicional funciona. Então logo aqui de primeira a gente já viu que apareceu uma condicional. Vamos seguir. Ele diz: Jorge é contador. Ok. Se Luísa é administradora, então Jorge não é contador. Já apareceu um outro se então. Se Luísa não é administradora, então Norberto é engenheiro. Sabe-se que Norberto não é engenheiro. Então nessa questão aqui a gente só tem condicional. Então a gente vai separar desse jeito aqui, ó. Como eu falei para vocês que as profissões não mudam, eu vou usar somente o nome das pessoas para a gente fazer essa averiguação, tá? Eu vou fazer assim: se Maria, então eu boto Maria somente. Se Maria, então Jorge. E você viu que eu coloquei somente Maria e somente Jorge. Por quê? Porque aqui não tem negativo. Ele disse: se Maria é, então Jorge é. Não tem negativo nesse caso. Ok, fiz a primeira linha. Vou continuar. Se Luísa é, então aqui eu vou botar Luísa. E é uma condicional também, porque tem o se então. Se Luísa é administradora, então Jorge não é contador. Então eu uso isso aqui, ó. Não Jorge. Esse sinal aqui é um sinal de negativo. Eu estou negando. Então Jorge não é. Então eu vou usar não Jorge. Ok. Aqui na próxima ele diz: se Luísa não é, então eu vou botar um não Luísa. E é uma condicional também. Se Luísa não é, então Norberto é. Então Norberto. E aí ele diz: sabe-se que Norberto não é engenheiro. Então eu tenho aqui o não Norberto. E essa sentença ao final é só isso. A partir dessas informações é possível concluir corretamente que... Primeira coisa que você tem que saber aqui depois que a gente faz essa análise é a seguinte: a gente vai levar em consideração que todas as informações que nós recebemos são verdadeiras. Ou seja, Maria e Jorge aqui é verdadeiro. Esse aqui tem que dar verdadeiro. Esse tem que dar verdadeiro. E esse tem que dar verdadeiro. A gente vai partir desse princípio. Vamos pegar o que está sozinho. Nesse caso, nós temos um que está sozinho aqui, que é o Norberto. Ele é simples, aqui está sozinho. E ele está dizendo que é não Norberto. E que não Norberto é verdadeiro. Você está vendo que eu não estou mais voltando para o texto porque eu não quero contextualizar, tá? Então, não Norberto é verdadeiro. Eu tenho outro Norberto aqui, ó. Só que esse Norberto aqui, ele é positivo. Então, ele é falso. Por quê? Porque ele é o contrário desse que eu achei de baixo. Esse que eu achei de baixo é não Norberto como verdadeiro. Se o não Norberto é verdadeiro, o Norberto puro é falso. Agora você vai ver o seguinte: é aqui que você tem que entender como funciona a análise dos conectivos. Se aqui eu tenho uma condicional, né, que é o se então, ele somente é falso quando ele vier com V e F. É aquela famosa Vera Fischer, né, que eu chamo de very false. Só é falso quando for very false. Então aqui não pode ser falso, porque ele já disse que é verdadeiro. Para ser verdadeiro,
o não Luísa não pode ser verdadeiro, ele tem que ser falso, então aqui é falso. Agora, sabendo que o não Luísa é falso, essa Luísa aqui de cima tem que ser verdadeiro, porque o não Luísa é falso, logo o Luísa puro é verdadeiro. E mais uma vez é uma condicional onde tem a Vera Fischer ou very false. Eu não posso ter falso aqui no não Jorge, porque senão vai dar falso. Ele tem que ser verdadeiro então. E aí vai dar verdadeiro. Como eu sei que o não Jorge é verdadeiro, o Jorge puro é falso. E mais uma vez, para não dar o Vera Fischer ou very false, aqui não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Então nessa análise que a gente acabou de fazer agora dos nomes, a gente achou aqui que a Maria é falsa. Então onde tiver Maria, você sabe que vai ser falso. Aqui eu tenho o Jorge puro, tá? Que ele também é falso. Então, onde tiver Jorge puro, vai ser falso. E onde tiver Luísa, vai ser verdadeiro. Então, cadê o Norberto? É o Norberto também, né? Então, vou pegar aqui o Norberto também, vou botar aqui de rosinha aqui. Onde tiver só Norberto, ele vai ser falso. Então, peguei aqui os 3 nomes das pessoas e só peguei os simples, tá? Não peguei os negativos. E agora você vai partir para a análise das questões. Por quê? Porque as questões, elas não estão, assim, questões resumidas, né? Elas estão abertas. E ainda tem conectivo aqui. E é agora, nas respostas, que você vai analisar os conectivos de verdade para achar a resposta certa. Por exemplo, aqui ele diz o seguinte, na primeira. A primeira diz, Luísa é administradora ou Maria é economista. O que ele está dizendo é Luísa pura, então vou botar aqui, Luísa, ou esse conectivo aqui, Maria é economista, ou Maria. Luísa ou Maria. Eu sei que Luísa pura tá aqui, ó. Luísa pura é verdadeiro. Então tá aqui, ó. Luísa pura é verdadeiro. E eu sei que Maria pura, tá aqui Maria, ele é falso. E o conectivo ou, para ele ser verdadeiro, ele precisa que pelo menos uma das sentenças sejam verdadeiras. E a gente tem. A Luísa aqui, ó, ela é verdadeira. Então, se uma única for verdadeira, ela é verdadeira. Nesse caso, a resposta certa é a letra A. Mas só para a gente conferir, vamos resolver o restante aqui da questão só para você entender como é que funciona. Aqui eu tenho Maria economista, então eu sei que Maria é falsa, então aqui eu vou botar ó, falso. Aqui eu tenho o conectivo ou, e aqui eu tenho Jorge é contador. No nosso caso aqui, o Jorge ele não é contador. O Jorge aqui ele é falso, e aqui ele está Jorge puro, então é falso. Então no conectivo ou, precisa que pelo menos um seja verdadeiro, aqui não tem. Na letra C eu tenho que Jorge é contador, esse aqui é falso. E eu tenho o conectivo I. Aqui já pode botar que é falso pelo seguinte, o conectivo I ele é exigente, ele necessita que os dois sejam verdadeiros para que a sentença seja verdadeira. Então nesse caso já está errado. Aqui eu tenho um outro I, e eu tenho Maria não é economista. Como Maria pura é falso, né? Aqui ele está dizendo que Maria não é economista, é verdadeiro. E aqui Luísa não é administradora. Aqui o Luísa não, né? O negativo da Luísa é F. Então já entrou um F aqui, também não, porque o I é exigente. E aqui eu tenho Jorge não é contador. Aqui o nosso Jorge não é contador, ele é verdadeiro. E aqui eu tenho um I e Luísa não é administradora. O Luísa não é administradora é F, então é falso. E o I precisa que os dois sejam verdadeiros também, é falso. E agora que você já entendeu como é que funciona, vamos fazer mais um, dessa vez um pouco mais rápido, só para você entender como é que você vai resolver essa questão quando ela cair na sua prova. A análise que você vai fazer e a velocidade que você precisa fazer. Porque se caírem pelo menos 5 dessas questões aqui, você leva muito tempo apurando. Vamos ver como é que funciona a próxima. Vamos lá, aqui eu já vou analisando e ele diz o seguinte. Em uma sala de aula, o professor instiga os alunos com problema de raciocínio lógico, relacionando cores de carro, é o que ele vai usar, e seus proprietários. Dessa forma, o professor passou aos alunos as afirmativas verdadeiras, ou seja, todas são verdadeiras, a seguir. Então vamos lá, a afirmativa foi o seguinte. Ou Bruno tem um carro rosa, ou Cíntia não tem um carro verde. Nesse caso aqui ele usou o ou, conectivo ou. No caso do conectivo ou, ele precisa que um seja verdadeiro. Não é igual ou, que se tiver um verdadeiro e aceita os dois. Não é. Nesse caso do ou, somente um tem que ser verdadeiro. O ponto 2 é um se então. Ó. Eu tenho se e eu tenho o então. O se então, para ele ser falso, é mais fácil lembrar do falso, né? Ele tem que ser Vera Fischer, né? Very false. Aqui no 3 eu tenho outro se então. Também é, para ser falso, o Vera Fischer. E aqui eu tenho uma sentença só simples, né? Que a Cíntia tem um carro verde. Essa informação é que a gente vai pegar. Agora vamos fazer as análises aqui de cada pessoa. Vamos lá. O primeiro ponto a gente já viu que é um ou, né? Então ele tem Bruno e Cíntia. Então eu tenho um Bruno
ou, não, Cíntia. Você já viu que agora eu já abreviei aqui as letras, né? Geralmente eles usam, né? A, B, C, D, eles não repetem, não. Então dá para fazer com a letra tranquilo. Então eu tenho B ou, não C. O 2 é um se então com Daniel, então eu tenho Daniel, se então, não Ana, não A, não Ana. O 3 é se Bruno, então eu tenho aqui um Bruno, se então, Ana, só o primeiro. E aqui eu tenho o 4 como C. E você sabe que todas essas sentenças têm que ser verdadeiras. Para elas serem verdadeiras, ele já falou que o C é verdadeiro. Isso quer dizer que o não C aqui é falso. Se esse não C é falso e eu tenho um ou, necessariamente esse B é verdadeiro, porque no ou, um deles tem que ser verdadeiro. Como esse B aqui é verdadeiro, esse B aqui de baixo também é verdadeiro. E aqui é um se então, ou seja, esse A não pode ser falso, porque senão nós vamos ter a Vera Fischer ou very false. Então, necessariamente, o A de Ana é verdadeiro. Sendo o A de Ana verdadeiro, esse não A, ele é falso. Como ele é um se então, não pode dar Vera Fischer, não pode dar very false, então esse D não pode ser verdadeiro, ele tem que ser falso. E agora que você já tem as informações deles, né, verdadeiro e falso cada letra, a gente vai passar aqui para as condições, de novo. E a gente tem o seguinte, ó, se Ana não tem carro azul, então é não Ana. Não Ana é um se então, né? Então, não Bruno. Não Bruno. A letra B, depois a gente analisa. A letra B é não Bruno, então é não B, e aqui eu tenho um ou D. Ou D. Na letra C eu tenho não Ana, então eu tenho um não A, e, que é assim, não Daniel, então é não D. Na letra D eu tenho Cíntia, então eu tenho C, E, que é o sinalzinho de I, e não Ana, então é não Ana. E a letra E eu tenho Cíntia, então é C, é um condicional, né? Se então, não Ana, tá aqui. E agora a gente vai avaliar cada letra com o que a gente tem aqui. Aqui eu estou vendo que o não A, tá aqui, ó, o não A ele é falso, então isso aqui é falso. O não B, eu só tenho verdadeiro, né? Se o B é verdadeiro, o não B é falso. E aí você sabe que aqui no se então, só é falso quando for Vera Fischer. Nesse caso é verdadeiro. Já é até a resposta certa, né? Que é a letra A. Mas vamos ver o restante. Aqui eu tenho o não B. Se o B é verdadeiro, o não B é falso. E o D, o nosso D, ele é falso. Então, o nosso D aqui é falso, né? Tá aqui, o nosso D é falso. Então, aqui não tivemos nenhum verdadeiro no ou, então ele é falso. Aqui nós temos o não A. O não A é falso. Então, aqui não precisa nem ver, porque o I ele é exigente. Tem que ser dois verdadeiros, então aqui já é falso também. O nosso C é verdadeiro. E o nosso não A, tá aqui o nosso não A, ele é falso. O nosso I é exigente, então deu falso também. O nosso C é verdadeiro, como está aqui. O C, então, do não A, cadê o não A? O não A também é falso. Então deu Vera Fischer, falso. Letra A é a letra correta. É assim que funciona essa questão, e essa você não vai errar mais.